paz, povo de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu quero aproveitar aqui essa homenagem para parabenizar todas as mães da família Batista Nacional de Colorado do Oeste. Amém? Que Deus abençoe todas as mães aí da nossa igreja e que vocês possam cada dia serem agraciadas por Deus para continuar cumprindo, esse papel tão importante que é o papel de mãe. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada uma das nossas mães, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Já olhou para essa pessoa, já cumprimentou essa pessoa pertinho de você aí, já deu um sorriso para ela hoje, já disse algo bonito para ela hoje? Que bom que você veio. Amém, meu irmão? Pode fazer isso? Quem está à sua direita, quem está à sua esquerda, diga para ela: que bom que você veio hoje. Que bom que você veio hoje. Amém? Glória a Deus. Porque o culto, irmãos, também é um lugar, é um momento da nossa comunhão. Amém? Nós oferecemos o nosso culto ao Senhor, mas nós também temos comunhão com os nossos irmãos. Então o culto ele não pode ser um momento, algo isolado apenas nosso para Deus, mas tem que ser vivido em comunidade. Amém, meus irmãos? Por isso que a gente fala para os irmãos, incentiva mesmo os irmãos a cumprimentar, a ter comunhão com a pessoa que está do seu lado. Isso é ser igreja. Quem ama ser igreja aí, diga amém. Diga assim: eu amo ser igreja. Queridos, vamos à nossa palavra de hoje. Nós estamos numa série de mensagem com o tema Cartas à Igreja. E hoje nós já vamos para a 6ª carta. E hoje nós vamos falar sobre uma igreja muito importante. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 3, o livro da revelação. Apocalipse, irmão, significa revelação. Vamos abri-la então. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 7. Nós estamos falando sobre a mensagem de Jesus às 7 igrejas da Ásia Menor. Nós já falamos sobre 5 igrejas, 5 dessas cartas enviadas à igreja. A primeira foi a igreja de Éfeso. Segunda carta, a igreja de Esmirna. Terceira carta, a igreja de Pérgamo. Quarta carta, a igreja de Tiatira. Quinta carta, a igreja de Sardes. E hoje nós vamos falar sobre a 6ª carta de Jesus à igreja de Filadélfia. Diga comigo, Filadélfia. Se você puder anotar a palavra de Deus no seu coração nessa noite, é muito importante que você faça isso. Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, e o que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que eu farei com aqueles que são a sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostre aos seus pés e reconheça que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o novo nome, o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, meus irmãos? Essa palavra no final, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, significa: preste muita atenção. O recado aqui
é sério. Essa palavra não pode ser desprezada. É algo muito importante. Quem está entendendo, diga amém. Meus irmãos, ela é uma das duas igrejas que só recebe elogio de Jesus. Essa igreja aqui, ela é elogiada por Jesus, e ela não recebe nenhuma crítica. Juntamente com Esmirna, são as duas igrejas que não recebem nenhuma crítica, nenhuma repreensão, mas que recebem elogio de Jesus. Imagina, irmãos, deve ser muito bom, né? Receber uma carta de Jesus com apenas elogio. Deve ser bom demais, é ou não é? Não tem nessa carta nenhum porém, nenhum todavia, entretanto, não tem. Só tem elogio para a igreja de Filadélfia. Mas eu quero falar um pouquinho sobre o contexto histórico, para que a gente venha entender a mensagem de Jesus para essa igreja. Filadélfia era a mais jovem das 7 cidades, era a mais nova de todas as 7 cidades. Ela era conhecida como a porta do Oriente, porque essa cidade ela foi criada para que pudesse ser uma porta da cultura grega para todo mundo naquela época. Ela foi uma cidade estratégica criada para que fosse uma porta cultural para todo mundo, para todo o Oriente naquela época. Ela ficava bem na rota do correio que ligava o restante do Oriente. Preste atenção nisso. Pessoas passavam por Filadélfia, pessoas de longe, pessoas de perto, passavam por Filadélfia. Imagina uma cidade construída num ponto estratégico, que todo mundo, para ir em outras regiões do mundo, precisa passar por lá. Precisa passar por lá. Existem cidades assim, e essas cidades acabam se tornando muito importantes. Essa era a cidade de Filadélfia, uma cidade importante, porque ali passava-se muitas pessoas, e dali, aquilo que as pessoas ouvissem ali, recebessem ali, elas iam de certa forma disseminar por toda parte do mundo. E ela foi criada para que fosse ali uma porta cultural para o mundo. Ela foi fundada por Átalo II, e o nome Filadélfia, preste atenção nisso, o nome Filadélfia é uma junção de duas palavras gregas, philos, que significa amor, e outra palavra grega, adelphos, que significa irmão. Então o nome dessa cidade significava amor de irmão, ou amor fraternal. Por quê? Porque o Criador, o rei que criou essa cidade, que fundou essa cidade, ele amava muito seu irmão, tinha um relacionamento muito próximo com o seu irmão Eumenes, e ele então homenageia o seu irmão, colocando o nome daquela cidade de Philos com Adelphos, e se forma Filadélfia. Então o nome da cidade significava amor de irmão, ou amor fraternal. Quem está entendendo, diga amém. A igreja de Filadélfia, isso eu estou falando da cidade, irmãos, estou falando da cidade de Filadélfia. Agora, a igreja que estava em Filadélfia era muito diferente das outras igrejas que nós já falamos aqui. Porque nós falamos aqui sobre igrejas fortes, igrejas grandes, igrejas expressivas, como a igreja de Éfeso, como a igreja de Sardes. Nós vimos semana passada, eram igrejas grandes, eram igrejas expressivas, eram igrejas que tinham uma importância, uma relevância na cidade. Mas Filadélfia era diferente, porque Filadélfia era uma igreja pequena, relativamente. Era uma igreja pequena, proporcionalmente ao tamanho da cidade, em proporção à relevância da cidade. A igreja em Filadélfia não era uma igreja tão expressiva, era uma igreja pequena, era uma igreja muito simples, era uma igreja considerada uma igreja muito fraca aos olhos humanos, uma igreja que não tinha tanta expressão na sociedade, uma igreja que não tinha tanta uma relevância na sociedade aos olhos humanos, é claro, mas para Deus essa igreja tinha uma relevância
poderosa. Para Deus, essa igreja estava cumprindo o seu propósito. Diga comigo assim: esta igreja estava cumprindo o seu propósito. A pergunta que eu quero fazer nessa noite é: será que nós estamos cumprindo o nosso propósito como igreja? Será que, como membros de uma igreja de Jesus em Colorado do Oeste, nós estamos cumprindo o nosso propósito? Nós estamos cumprindo o nosso papel? Eu quero deixar essa pergunta para nossa reflexão. Era uma igreja pequena diante dos homens, pequena em número, uma igreja simples, de poucos recursos, mas uma igreja que conseguiu achar graça aos olhos de Jesus. Uma igreja que Jesus, ao se reportar a ela, não tem nenhuma crítica, mas tem alguns elogios. E eu quero falar um pouquinho sobre esses elogios que Jesus faz à igreja de Filadélfia. Nesta cidade havia um problema. Essa cidade era frequentemente acometida por terremotos. Filadélfia estava numa região onde havia muitos terremotos. Ela foi destruída por terremotos, foi reconstruída novamente. Era um lugar que havia uma instabilidade por causa dos terremotos. Mas essa igreja recebe os elogios de Jesus. E o que é que torna essa igreja forte? Jesus diz assim, Jesus olha para aquela igreja e diz assim, apesar da pouca força de vocês, vocês guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. Era uma igreja comprometida com a verdade do Evangelho. Primeira característica dessa igreja que a tornava grande e importante aos olhos de Jesus, preste atenção e anote se você puder. Primeira característica dessa igreja: eles acreditavam e seguiam a verdade. Diga comigo assim: eles acreditavam. Eu sei que você pode fazer melhor. Vamos lá, todo mundo, vamos lá. Eles acreditavam e seguiam a verdade. Era uma igreja que não titubeava nem para um lado nem para o outro, mas que seguia firmemente a verdade do Evangelho. Era uma igreja que não se desviava para a direita ou para a esquerda, mas seguia firme nos ensinamentos de Jesus, na palavra de Jesus. Eles criam e seguiam a verdade do Evangelho. Era uma igreja que não se deixava levar pelas novidades da fé. Isso aqui é muito importante, irmãos. Uma igreja que não se deixava levar pelos ventos momentâneos de doutrinas, mas uma igreja que tinha fundamento, uma igreja que era fundamentada na palavra. Qual que é o problema, irmãos, de uma igreja que não tem estabilidade na palavra? Ela é levada de um lado para o outro, como Paulo diz, né? Por ventos de doutrinas. Por ventos de doutrinas. Uma hora ela está de um jeito, daqui a pouco ela está de outra, e do jeito que o vento toca, ela vai se moldando. Muitas igrejas hoje em dia, irmãos, que têm tentado mudar totalmente as suas convicções, os seus princípios, para poder se adequar a uma sociedade moderna, têm deixado com que os seus valores, os seus princípios se vão, para que possam agradar a sociedade moderna, para que possa ser uma igreja mais agradável, para que possa ser uma igreja mais agradável. Mas a igreja de Filadélfia não. A igreja de Filadélfia seguia firme naquilo que eles tinham aprendido de Jesus. A igreja de Filadélfia seguia firme na palavra. Não tinha heresias nessa igreja. Eles não tinham problemas de heresia, eles não tinham falsos ensinos lá, eles não tinham falsos mestres, porque provavelmente quando começava a se levantar um falso mestre, provavelmente eles já cortavam. Provavelmente eles já diziam: opa, pera lá, isso aí que você está falando está diferente daquilo que nós temos aprendido na palavra. Então, meu irmão,
né? Tinha um pastor amigo meu, irmãos. Tinha um pastor amigo meu que dizia assim: pregador que foge da Bíblia, nós foge dele também, né? Nós ouvimos e precisamos ouvir a palavra de Deus, e o pregador, até enquanto ele está ensinando e pregando o quê? Palavra de Deus, e não as suas próprias ideias, suas opiniões, suas próprias convicções. Mas a gente não vê isso hoje em dia não, irmãos. Isso não acontece, né? Não sei nem porque que eu estou dizendo isso, mas essa igreja aqui, quando se levantava já o começo de uma heresia, eles acordavam. Por quê? Porque eles preferiam ficar na palavra simples e pura do Evangelho. Irmãos, eu creio, e esses dias atrás eu vendo um pregador falar sobre isso, e eu também acredito firmemente nisso, que o próximo avivamento, o avivamento que nós vamos viver nos últimos dias, ele tem muito a ver com uma volta para a palavra. Amém? Você acredita nisso? Eu acredito, irmãos, que o próximo avivamento que a igreja brasileira vai viver é um avivamento de uma volta para a palavra simples e pura do Evangelho, porque isso tem se perdido nos nossos dias, irmãos. Eu falei isso aqui domingo passado. Existem cultos hoje, existem muitas igrejas e cultos hoje que você ouve, está ali no culto, 2 horas de culto, 1 hora de pregação e nada de Bíblia. Estou mentindo, irmãos? Estou falando alguma bobagem? Nós vemos hoje cultos que parecem mais palestras, e não tem nada contra palestras, desde que seja uma palestra no lugar de uma palestra, chamado de palestra. Não tem nada, não tem dificuldade nenhuma com isso. O problema é que nós estamos substituindo cultos por palestras motivacionais. Estamos substituindo o culto por técnicas de autoajuda. Hoje o que mais você vê é cultos, como eu disse, de 2 horas, mas sem nada de palavra, não tem 10 minutos de Bíblia. Pregadores que pregam, falam durante 2 horas e você não sabe nem qual é a referência bíblica que ele está usando. Irmãos, esses dias eu vendo uma pregação e o pregador ele começa a falar com a igreja, mas ele não lê nenhum versículo da Bíblia e não cita nenhum versículo da Bíblia, e ele fica ali 2 horas despejando as suas opiniões, os seus achismos, as suas técnicas, e você pergunta: e a palavra? E a palavra? Mas essa igreja, a igreja de Filadélfia, permanecia firme porque eles amavam a palavra. Irmãos, a minha oração é para que o Senhor coloque no nosso coração, desperte no nosso coração amor pela palavra de Deus, vontade pela palavra de Deus, de conhecer a palavra, de entender a palavra, de buscar a palavra, de nos alicerçar na palavra de Deus. Irmãos, um cristão, preste atenção no que eu estou dizendo, um cristão que conhece Bíblia, ele é um cristão constante, perseverante, ele não desanima por qualquer coisa, ele não quer sair da igreja por qualquer coisa, ele tem a sua convicção em Deus, porque conhece a palavra, e a palavra é alimento para a nossa vida, é alimento para a nossa alma. Amém, meus irmãos? A igreja de Filadélfia acreditavam e seguiam a verdade do Evangelho. Era uma igreja cristocêntrica. Jesus é o centro daquela igreja. A verdade do Evangelho, os ensinamentos de Jesus era o centro daquela igreja. Não caíam em falsos ensinos. Nós não podemos acreditar em qualquer coisa. Nós não podemos ficar, irmãos, ouvindo e nos alimentando de tudo que tem hoje por aí. Mas eu preciso ter a minha mente, precisa ser o meu coração, a minha mente, meu intelecto. Eu preciso ter uma consciência crítica daquilo que eu tenho me alimentado, tenho colocado para dentro de mim. Quem está entendendo o que eu estou dizendo?
Palavra, Bíblia, irmãos, Bíblia. Segundo lugar, anote aí se você puder. A primeira característica da igreja é que eles acreditavam e seguiam a verdade. Mas a segunda característica dessa igreja é que eles não só conheciam, mas eles guardavam a palavra. Eles guardavam a palavra, eles eram obedientes à palavra, eles guardavam a palavra, eles recorriam à palavra. Irmãos, estava vendo uma comparação hoje, ouvindo alguém falar sobre isso. A comparação de quando nós compramos alguma coisa, compramos um eletrodoméstico, compramos um carro, compramos alguma coisa. Quem aqui, seja sincero, quem aqui tem hábito de ler o manual? Olha só, 2 pessoas. Tem alguém aqui? 3 pessoas. Quem mais? Tem mais alguém? 3 pessoas. Israel maravilha. 4 pessoas. Nós estamos aqui talvez em quanto? Mais 100 pessoas ou mais, né? 4 pessoas que têm, né, aquela questão de ler o manual. Eu mesmo praticamente, irmãos, tenho dificuldade de ler o manual, né? O que eu quero dizer com isso? O que é a questão do manual? Porque lá tem toda a instrução de como aquilo funciona, não é? De como aquele eletrodoméstico, o carro funciona. Mas nós brasileiros, às vezes a esposa até fala, né? Ei, olha, lê o manual. Não, eu já sei, isso aqui é fácil, é só pôr na tomada e ligar, né? Eu penso que não tem, explode. Não é verdade? Esses dias eu estava num lugar e eu não lembro o que eu estava fazendo. Eu sei que eu estava esperando e eu tenho uma grande dificuldade de esperar, irmãos, esperar, sabe? E eu não lembro se eu estava esperando as crianças da escola, eu não sei se eu estava esperando a pastora em algum lugar. Eu sei que eu estava dentro do carro e eu fico agoniado, né? E aí eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que procurar fazer alguma coisa, eu tenho dificuldade de esperar. Aí eu olho assim o carro, caço alguma coisa para ler. O que eu vou fazer aqui? Meu Deus, eu já estava cansado do celular, já não aguentava mais olhar na tela do celular. O que eu vou fazer? Abri o porta-luva do carro e peguei o manual do carro. Abri o porta-luva, nunca tinha visto, nunca tinha pegado no manual. Eu comecei a folhear, algumas coisas começaram a me chamar a atenção. Eu comecei a olhar e ver algumas coisas interessantes ali que eu não sabia. Comecei a descobrir algumas funções do carro que eu nem imaginava. Olha só! E eu já estava com esse carro já uns 6 meses e não sabia. Aí comecei a ler, começou a me chamar a atenção e eu descobri outra coisa que, olha, eu nem estava usando, meu Deus do céu. Comecei a descobrir um monte de coisa no carro, funções do carro que eu não estava usando e não sabia. E se uma hora desse problema, não sabia o que era. Não sabia. Teve um dia que estava aparecendo uma mensagem lá no painel de mídia ali, e aí eu não sabia o que era, mas daí eu já aproveitei, eu vou ver o que é. Aprendi a ver o que era, aí descobri que não era nada, era só uma mensagenzinha lá que você ignora ela e tal. A bateria do carro está fraca, muitas vezes aí aparece a mensagem e tal. Aí veio na minha mente, falei assim, como que a gente despreza algo tão importante? O fabricante fez um manual explicando detalhadamente como é que aquilo ali precisa funcionar, ou como a melhor maneira de operar aquilo ali. Mas a gente gosta de ser especialista em tudo, né, irmãos? E a gente, na nossa sapiência, né, a gente diz assim, eu não preciso desse manual aí. Eu não preciso desse manual, eu já sei fazer. E muitas vezes a gente não sabe. A gente tem dificuldade às vezes de reconhecer que a gente precisa aprender. A Bíblia, ela é o manual do fabricante. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é o manual do fabricante. Como é que nós vamos conhecer a Deus, a vontade de Deus, os princípios de Deus? Como é que nós vamos conhecer Deus? Se a revelação que nós temos de Deus é a palavra. Aí, quando o crente, preste atenção nisso que eu vou dizer, irmãos, quando o cristão, ele não conhece a palavra, preste atenção nisso, ele cria na sua mente a imagem de um Deus totalmente equivocado. O Deus que ela
imaginou baseado naquilo que alguém falou. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Quando eu não conheço a palavra de Deus, eu não tenho a revelação de Deus através da palavra, eu crio na minha mente uma imagem de Deus distorcida, uma imagem de Deus daquilo que as pessoas falaram e de experiências alheias. Mas quando eu pego a minha Bíblia e eu começo a ler, eu estou conhecendo pessoalmente o Deus da Bíblia. Amém, meus irmãos? Quero deixar aqui um desafio, encorajar você a ler a sua Bíblia, a ler a sua Bíblia. Roberto, me empresta sua Bíblia aí, por gentileza. Eu estou com a Bíblia no tablet aqui. Eu quero... Às vezes, tem pessoas que dizem assim... Obrigado. Tem pessoas que dizem assim: pastor, mas eu não... pastor, eu já tentei ler a Bíblia, mas eu não entendo nada. Eu já tentei ler a Bíblia, mas não entendo. Deixa eu dar uma dica para você. Se você abrir a Bíblia, irmão, lá no meio, e tentar ler e tentar entender alguma coisa, você não vai conseguir. É a mesma coisa de você pegar um romance, um drama, você pegar um livro, um conto, e você abrir no meio e tentar entender a história. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? É claro que eu não vou entender. Eu vou ler um livro, qualquer livro, um livro de conto, eu abro lá, mas o que está dizendo? Quem que é esse fulano aqui, gente? Eu não sei quem que é esse aqui. Claro, porque lá no começo já vai falar sobre os personagens, já vai dar ali a descrição de quem é quem é... É ou não é? Deixa eu dizer para você, a Bíblia é um livro que nós precisamos lê-la do começo ao fim, sequencialmente, de preferência em ordem cronológica. Tem hoje nos aplicativos aí, tem vários aplicativos hoje que você encontra a Bíblia, e tem ela impressa também, basta procurar um pouquinho na internet, você acha a Bíblia em ordem cronológica. Geralmente essas aqui, elas não estão exatamente na ordem cronológica, mas você pode ler ela em ordem cronológica, do começo ao fim. Irmão, eu tenho certeza que você vai compreender a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia não foi um livro escrito para ser um enigma. A Bíblia não é um enigma. A Bíblia foi escrita para que eu e você pudéssemos conhecer a Deus. O Senhor, na sua glória e majestade, Ele fala com o ser humano de forma simples e objetiva. Ele pega as coisas profundas e explica de forma tão simples como Jesus fazia com as parábolas, a fim de que eu e você possamos entender a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Então, olha só o que obrigado, Roberto. Olha só o que o salmista diz: guardei a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti, ó Deus. A igreja de Filadélfia guardava a palavra. Eles não só conheciam, eles não só criam, mas eles tinham um apreço pela palavra. Eles tinham um apreço pela palavra. Terceiro lugar, e aqui eu quero encerrar essa palavra, terceira característica dessa igreja: eles eram inabaláveis. Uma igreja inabalável, uma igreja simples, com poucos recursos financeiros, uma igreja pequena relativamente na cidade, mas uma igreja inabalável. Passaram por terremotos, essa igreja passava por situações. A cidade de Filadélfia mudou o seu nome várias vezes no decorrer da história. Cada imperador que assumiu o poder trocava o nome da cidade. É uma estabilidade muito grande o cenário que eles viviam, mas a igreja era uma igreja inabalável. Era uma igreja que não se moldava com o mundo à sua volta. Ei, preste atenção nisso. Aquilo que Paulo diz assim: não se conformeis, não se amoldais, né, ao padrão. Não se amoldem ao padrão, não se conformem. Era uma igreja inabalável. Apesar de estar em um lugar de instabilidade, era uma igreja inabalável. Apesar de pequena, permaneciam firmes no Evangelho. Irmãos, eu falei aqui alguns dias atrás, lembra-se? Nós
não importa a maneira que o que importa não é como nós começamos a nossa jornada, é como terminamos. A vida cristã não é como aquela corrida de que quem ganha é o que chega em primeiro lugar. Não, a vida cristã, ela não é sobre chegar primeiro. A vida cristã é sobre concluir a corrida. A vida cristã não é sobre chegar em primeiro lugar, mas é terminar o percurso. Nós precisamos ser inabaláveis. Nós precisamos ter uma fé firmada. Nossa fé precisa ser uma fé inabalável. Nossa vida não pode ser uma montanha russa espiritual. Hoje eu estou lá em cima, amanhã eu estou lá embaixo, depois eu estou em cima, depois eu estou embaixo. Nós precisamos de estabilidade espiritual. Nós precisamos estar firmes como essa igreja estava até o final da sua. É como termina que se conta. É como terminamos que se conta. Olha só, a igreja de Filadélfia foi a única das 7 igrejas a romper o milênio e atravessar para o próximo milênio. Todas as outras igrejas se acabaram, viraram ruínas antes de terminar o primeiro milênio. Filadélfia foi a única igreja que passa para o segundo milênio, e essa igreja existiu até o início do século 20. Havia 5 igrejas, 5 congregações da igreja de Filadélfia ainda no começo do século 20. Foi a única delas. Uma igreja simples, pequena, mas que guardava a palavra, inabalável naquilo que eles viviam, na fé que eles viviam. Eu quero orar com você nessa noite. Meu apelo hoje é: irmãos, uma sociedade de tanta instabilidade, nós precisamos permanecer firmes no Senhor. No mundo que nós estamos vivendo, instável, irmãos, olha o que nós estamos vivendo hoje. Olha o que nós estamos vivendo no cenário mundial hoje. Não tem estabilidade. Não existe estabilidade. Às vezes a pessoa fala assim: eu vou mudar para lá, para o país tal, porque lá vai ser bom. Não, hoje o mundo não tem estabilidade. Está bom hoje. Está bom hoje, está bom agora. Amanhã ninguém sabe. Amanhã ninguém sabe. É isso que nós estamos vendo no cenário mundial. Não, porque eu vou para outro país, eu vou para outro lugar, eu vou para outra cidade, porque, irmãos, hoje o mundo está instável. O que nós precisamos é nos apegar com o Senhor. O que nós precisamos, como a Manu disse aqui hoje, é buscar resposta no Senhor, é fortalecer a nossa fé, é firmar as nossas estacas. O que nós precisamos, irmãos, é criar uma vida de intimidade com Deus. Se você estiver com Deus, irmãos, aonde você estiver, a bênção do Senhor está ali. Porque a bênção não está no local, a bênção está em você. Quando Deus chama Abraão, Deus fala para Abraão assim: sê tu uma bênção, eu vou abençoar você, onde você pisar a planta dos pés vai ser abençoado, porque a bênção não estava na terra, a bênção estava em Abraão. Diga assim: a bênção está em mim. A bênção está em nós, irmãos. O que nós precisamos é construir uma vida com Deus, uma vida alicerçada com Deus. Vamos orar. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu quero orar com você. Se você deseja também, assim como essa igreja, irmãos, se você deseja ser como a igreja de Filadélfia, uma igreja que agrada aos olhos de Deus, uma igreja que é elogiada pelo próprio Jesus, porque foi uma igreja que não foi levada pelos ventos de doutrina, pelas ondas do momento. Era uma igreja que não ia pelas modas que apareciam, os modismos que apareciam. Eles permaneciam naquilo que eles já haviam aprendido, naquilo que era simples e puro no Evangelho. Palavra de Deus, palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia diz assim: passarão os céus e a terra, mas as minhas
Deus dizendo: as minhas palavras não hão de passar. Irmãos, tudo passa. Tudo vai passar nesse mundo. Somente a palavra de Deus é eterna. A palavra é eterna. Ela é fiel. Ela permanece firme. Aleluia. Mais de 2000 anos de história, mais de 2000 anos de cristianismo, de evangelho, e a palavra de Deus continua firme. Já tentaram banir a Bíblia, já tentaram acabar com a Bíblia, irmãos. Já tentaram acabar com a Bíblia na Idade Média, a idade conhecida como a Idade das Trevas. A Bíblia foi toda perseguida, mas ela perseverou, ela continuou firme. Aleluia! Hoje nós estamos vendo uma tentativa muito grande aí dos teólogos liberais. A tentativa, eles dizem que precisam atualizar a Bíblia, mas eu quero dizer, irmãos, que a Bíblia, ela é atual. Como disse a Manu aqui, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Quem precisa se moldar a ela somos nós. Somos nós que precisamos nos submeter à palavra. Não é a palavra que precisa se moldar a nós. Somos nós, irmãos, que precisamos nos moldar à palavra de Deus, à verdade de Deus. Eu quero, querido, você nessa noite ore falando para o Senhor: Pai, eu quero amar a Tua palavra. Senhor, desperta no meu coração nessa noite um desejo ardente pela palavra. Senhor, eu não quero mais ter a mesma sede que eu tinha. Eu quero que o Senhor aumente a minha sede pela palavra, a minha fome pela palavra, Senhor. Pai, eu quero ser uma igreja alicerçada, eu quero ser um cristão alicerçado, eu quero ter prazer na palavra, eu quero amar a Tua palavra, eu quero estar firmado na palavra. Se você deseja isso, irmão, se você deseja viver um avivamento através da palavra, se você deseja viver experiências sobrenaturais com o Senhor através da palavra, eu quero orar com você. Se você puder sair do seu lugar e vir aqui à frente, irmãos, vai ser muito bom, vai ser muito importante. Eu quero orar com você. Se você deseja viver um avivamento pela palavra, você, querido, que tem pedido para Deus: Senhor, eu quero entender essa palavra, Senhor. Eu quero amar, eu quero entender, eu quero conhecer essa palavra, Pai. Eu quero que essa palavra ela transforme a minha vida. Isso, pode sair do seu lugar, venha. Ah, querido, não há nada melhor do que estarmos firmados na palavra. Não há nada melhor do que estarmos firmados na palavra de Deus. Coloca a mão no teu coração assim. Coloca a mão no teu coração. Começa a receber esta unção de Deus sobre a sua vida. Uma unção de renovo espiritual. O Senhor vai despertar no teu coração hoje uma fome, uma sede pela palavra de Deus. O Espírito Santo vai abrir os seus olhos espirituais hoje. Comece a receber aí, querido, pela fé. Receba pela fé. O Espírito Santo está abrindo os seus olhos espirituais. Ele está iluminando a sua mente agora. O Espírito Santo vem sobre cada um dos teus filhos nessa noite. Desvenda os olhos espirituais. Senhor, ilumina, Senhor, a mente dessa pessoa. Oh, Espírito Santo, agora nós oramos, nós profetizamos. Espírito Santo, vem. Espírito
nos deixa se enganar, Senhor, com os falsos ensinamentos. Não nos deixa ser levado pelos ventos de doutrinas, pelas novidades, pelos modismos. Senhor, traz-nos de volta a Tua palavra, traz-nos de volta a Tua palavra. Coloca, Senhor, paixão, amor no nosso coração pela Tua palavra. Que nós tenhamos prazer, Senhor, na Tua palavra. A Tua palavra é vida em nós. Obrigado, Jesus, pela Tua presença. Senhor, ela é real aqui. A Tua presença é real nesse lugar, Jesus. A Tua presença é real aqui. Nós podemos sentir, nós podemos experimentar a Tua palavra, a Tua verdade, a Tua presença hoje aqui. Obrigado, Jesus. Fica conosco. Cada uma dessas pessoas que estão aqui à frente, Senhor, elas sejam hoje tocadas, elas saiam daqui hoje despertadas a viver algo novo, algo mais profundo em Ti, mais profundo em Ti. Assim nós oramos, Pai, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus nessa noite. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Diga comigo assim: eu amo a palavra. Diga: eu amo a palavra. Amém, glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Meus irmãos, nós já estamos quase encerrando o nosso culto. Mas deixa eu dizer para você, nós estamos muito felizes porque já está se aproximando o nosso encontro com Deus, amém? Quem tá ansioso aí pelo encontro aí, diga amém. Amém. Glória a Deus, contando aí as horas, né, irmãos? Temos só uma semana aí, nem uma semana na verdade, né? Porque na sexta-feira já se inicia o nosso encontro com Deus, tá? Então você que está inscrito, você que já fez sua inscrição, está já se preparando para o encontro. Na sexta-feira você precisa estar aqui às 19 horas. Às 19 horas nós já estaremos fazendo o check-in, tá? Às 19 horas na sexta-feira. Se quiser chegar até um pouquinho mais cedo, pode também. Se não puder, a gente sabe que é dia de trabalho na sexta, tá? Mas se esforce para chegar aí no máximo até umas 19h15 por aí, tá? Para que a gente possa já estar agilizando aí, agilizando tudo em nome de Jesus, tá bom? E no domingo, e o encontro vai ser de sexta até domingo. Domingo, irmãos, eu conto com a sua presença aqui. Traga um convidado, que vai ser a chegada, a recepção dos encontristas, né, daqueles que estão, né, retornando do encontro. E a igreja vai estar lotada. Chegue cedo, tá? O outro encontro, irmãos, não, né, acabou não tendo cadeira para todo mundo. Então venha mais cedo, reserve todo mundo. Nós teremos mais cadeiras aí também. Nós temos mais algumas cadeiras. Nós vamos encher isso aqui de cadeira. Vai estar lotado. Venha prestigiar, venha receber os encontristas. Vai ser bênção demais. Eu conto com a sua presença aqui em nome de Jesus no domingo. Tá bom? Combinado assim? Amanhã tem escola bíblica. Tá? E eu quero convidar você para a nossa escola bíblica. Está tão uma bênção, irmãos. Cada dia melhor a nossa escola bíblica. Nós estamos estudando Atos dos Apóstolos. O professor, tá, nosso irmão Israel, tem ministrado, tem sido bênção demais. Os irmãos perguntam, tira dúvida. Então venha amanhã às 19 horas para a escola bíblica. Quinta-feira é dia de célula. Se você não está numa célula ainda, meu irmão, você está deixando de ganhar. Não vou dizer que você vai perder, mas está deixando de ganhar. Vai para uma célula, ter comunhão, porque é bom demais. Amém, irmão? Célula é lugar de quê? É lugar de bênção. Então vai para a célula em nome de Jesus. Terminando o culto agora, a Grazi e Israel pediu para o pessoal da equipe deles, da equipe do Israel e da Grazi, do encontro, permaneça, tá? Tem uma reunião, uma rápida reunião com, tá, o pessoal que vai servir aí na equipe do Israel e da Grazi, tá bom? Terminando o culto aqui, vocês permanecem, tem uma
uma rápida reunião, uma palavrinha com vocês. Amém? Eu quero terminar hoje fazendo uma oração que era para me ter feito domingo passado e vocês sabem que eu acabo esquecendo de algumas coisas às vezes, né? Eu quero terminar orando pelo Rio Grande do Sul. Amém? Vamos orar? Irmãos, que tragédia o que tem acontecido no Rio Grande do Sul. Que tragédia tem acontecido. Quantas famílias, estava vendo já, passa de 2 milhões de pessoas afetadas. Tem ideia, irmãos? 2 milhões de pessoas é a população de Manaus, por exemplo, né? 2 milhões de pessoas é 3 Cuiabá praticamente, 2 Campo Grande. É muita gente afetada. Eu sei que o Brasil inteiro está ajudando. O povo brasileiro é um povo sensacional, irmão. Irmão, o povo brasileiro mostra que é um povo abençoado. O que a gente está vendo, irmãos, de doações de pessoas. Agora deixa eu dizer algo para você, irmãos. Eu postei lá no grupo da igreja esses dias um Pix lá, que é o Pix da nossa convenção nacional. A convenção nacional, com sede em Brasília, ela tem um fundo solidário que ele é próprio para esse tipo de catástrofe, de tragédia. Todas essas tragédias que teve aí em Minas Gerais, na Bahia, em outros lugares aí, Rio de Janeiro, a Igreja Batista Nacional esteve lá ajudando, ofertando ali, tá? Então eu peço para os irmãos, você quer contribuir, quer ajudar? Ajude por meio de uma instituição séria. Ajude por meio de uma instituição que tem uma base, uma instituição séria, que você sabe que aquilo vai ser revertido realmente em assistência. Porque num momento como esse, a gente sabe também que tem muita gente aí já aplicando golpes. Coloca lá um vídeo, uma imagem lá, aí você sensibiliza, é o Pix embaixo, aí você manda o Pix com o estelionatário. É o que mais tem. E eu sei que às vezes na boa intenção de ajudar, a gente acaba falando, então você quer ajudar? Faça isso por meio da Convenção Batista Nacional. Eles têm pessoas lá, voluntários lá, pessoas que estão lá servindo para isso, tá? Ou você quer ajudar de outra forma também, mas ajude dentro de uma instituição séria. Esse é o meu conselho como pastor que eu dou para os irmãos. Amém, meus irmãos? Então vamos orar pelo Rio Grande do Sul, para que o Senhor possa cuidar daquelas famílias, daquelas crianças, das famílias, todos idosos. O Senhor dê a eles ali o escape, que o Senhor venha entrar com providência, cuidar dos nossos irmãos, que eles possam perceber, que eles possam receber o cuidado de Deus através dos voluntários que estão ali, de pessoas que estão ali ajudando. Nós que estamos aqui distantes, nós podemos contribuir e orar por eles. Eu queria que você orasse nesse momento. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós queremos neste momento orar, Senhor, pelo estado do Rio Grande do Sul, Pai, por aquelas cidades, Senhor, cidades inteiras que estão debaixo d'água, que estão submersas agora, Pai. Cidades, muitas delas que nem voltarão a existir, Senhor. Mas nós queremos orar por cada família, por cada vida ali, Senhor, que foi afetada, que do dia para a noite, Pai, de uma hora para outra, perderam todos os seus bens, perderam suas casas, perderam tudo aquilo que tinha. Pai, que eles possam experimentar o cuidado do Senhor nesse momento. Nós oramos por aquelas famílias e pedimos, cuida deles, Pai. Cuida deles, que cada doação, que cada oferta chegue ali e que seja bem utilizada, Pai. Que o Senhor abençoe aquele estado, que eles possam ser reconstruídos, Pai, aquela cidade, aquele estado, Pai, e que o nome do Senhor possa ser glorificado naquele lugar, que muitas vidas ali venham se render a Cristo, venham se render ao Senhor, Pai, nesse momento de dificuldade, porque o Senhor é o nosso consolo, Pai, o Senhor é o nosso refúgio. Senhor, abençoe, Pai, o Rio Grande do Sul. Abençoe os nossos irmãos, famílias, os nossos irmãos gaúchos. Abençoe as famílias do Rio Grande do Sul. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com a tua vida hoje e sempre. Quem recebe, diga amém.
Aplauda o Senhor Jesus. Não sai sem cumprimentar o seu irmão. Deus abençoe a sua semana. Em nome de Jesus.